A decisão do Alexandre de Moraes está muito bem explicada, são 17 páginas, fazem um retrospecto do comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro de desrespeito, né, a diversas medidas cautelares que foram implementadas antes, e apresenta dois elementos jurídicos muito fortes, né, a tentativa de rompimento da tornozeleira e a convocação para que pessoas fiquem à frente da casa dele, no caso pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, indicando que haveria ali um risco, né, de fuga com esses dois elementos conjugados, o que já justificaria não a decretação da preventiva, porque ele já estava em preventiva, mas a remoção dele da prisão domiciliar para a sede da Superintendência da Polícia Federal, além de mencionar outras questões que, embora não sejam juridicamente determinantes para a prisão, são importantes nesse contexto, como a fuga de outras pessoas ligadas ao grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor, boa tarde. Eu tenho um ponto ali da decisão do Moraes que eu queria entender tecnicamente com o senhor, que é o seguinte: quando ele menciona a convocatória da vigília em particular, ele fala de ameaça à ordem pública, né? Então, que eu quero ouvir do senhor tecnicamente o que isso quer dizer exatamente, mas ele compara com o que foi conseguido pelo grupo de manifestantes bolsonaristas nos acampamentos golpistas. Então, ele fala, olha, a gente já tem um precedente dos acampamentos golpistas e isso seria uma das justificativas dele para entender que a convocatória da vigília pudesse criar situações parecidas. E parte do que eu ouvi nos grupos de WhatsApp de bolsonaristas questionando, enfim, né, as decisões e questionando como um todo, né, a condução do Moraes, mas no caso da decisão em particular, falando, poxa, mas o direito à manifestação numa vigília não tem nada a ver com o direito ou não, ou com a violação de um direito de acampamento em frente a quartel. O senhor podia explicar um pouco melhor essa parte em particular da vigília? Porque a da tornozeleira ela acabou ficando muito mais concreta por causa do vídeo do Bolsonaro confessando ali que tentou derreter a tornozeleira. Mas a da vigília pode ainda causar alguma confusão no nosso público. O senhor pode me ajudar a entender melhor, por favor? Posso. Acho que o que é mais importante quando a gente vai olhar os fatos é tentar não destacá-los de um contexto, é entender o contexto em que eles aconteceram, né? Se você fica fazendo pequenos recortes ou cortes, você perde a dimensão do que é o todo, né? Então, esse vídeo gravado pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele convoca para uma vigília, convoca para fazer uma oração. Perfeito, mas essa é uma fala que também usa as expressões lutar, resistir, exército, né? Tem um discurso extremamente violento ali, né? De resistir contra essa injustiça, esses bandidos que estão mandando. Bom, quem está mandando ali é o ministro Supremo, não é um bandido, né? Bandido é a pessoa que é condenada num devido processo legal, não a pessoa que está ali julgando. Então, assim, todos esses elementos, né? Existem nesse mesmo discurso, nesse mesmo convite, nesse mesmo chamamento para que as pessoas vão para lá. Então você sabe que dependendo da forma como você fala, os tipos de pessoas que você vai atrair. Você vai atrair quem quer ir para lá ficar rezando. Você vai atrair quem quer ir para lá para resistir a qualquer tipo de ordem legal. Você vai trazer para junto dessas pessoas também alguém que está disposto a brigar, né? Que quer algum tipo de confronto, porque esse é o tom do discurso, né? E claro, você tem um episódio pretérito, né, de pessoas que foram convocadas para a frente dos quartéis, mas essas pessoas não foram convocadas para, né, quebrar tudo. Essa é uma determinação que aconteceu depois. As pessoas foram convocadas não com esse discurso, né? A gente não viu nenhum panfleto dizendo venha quebrar o Supremo Tribunal Federal, venha invadir o Congresso conosco, né? Venha atentar contra a democracia, de forma tão expressa, mas foi exatamente o que aconteceu. Então, é o mesmo grupo de pessoas convocando, né, outras pessoas que se comportaram, se comportam, pensam dessa forma. E aí o que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos nos colocar no lugar do ministro Alexandre de Moraes, né? Você recebe uma informação da Polícia Federal dizendo o seguinte: olha, pessoas
estão sendo convocadas para fazer uma vigília na frente da casa de um condenado que em breve terá que iniciar o cumprimento de pena. Pessoas ligadas a esse grupo político, inclusive uma pessoa que já foi condenada nesse mesmo processo, fugiu. Né? Temos aqui uma comprovação de que houve a tentativa de rompimento da tornozeleira. O que mais seria necessário para que qualquer juiz prudente transferisse essa pessoa que está em prisão preventiva da sua casa para a sede da Superintendência da Polícia Federal? É verdade que o ministro Alexandre de Moraes ele tem um dever com a lei, com a Constituição. Se há uma pena a ser cumprida, ele tem que assegurar as condições para que isso possa acontecer. Né? E nesse caso concreto, né, a gente tem que lembrar que para cumprir uma pena de prisão em regime fechado, você precisa do corpo do condenado. Né? Se o sujeito foge, não cumpre pena. Então, acho que diante desse cenário em que havia ali claramente indícios, né, de que isso poderia acontecer, talvez não acontecesse, talvez acontecesse, mas a questão é que você precisa avaliar o antes, né? Os indícios. Há um risco, decreta-se uma medida cautelar. E nesse caso, a pessoa já estava presa, já estava numa prisão preventiva. Foi só uma transferência do local aonde ela cumpriria essa prisão. Agora, professor, ainda falando dessa questão da vigília, só para fechar, vou te deixar seguir, Pedro. Não, vai lá. Mas no direito processual penal, uma dúvida que me ocorreu é qual é o limite para um juiz utilizar atos de terceiros ou de familiares que não são os réus na mesma ação penal para comprovar esse perigo de liberdade do réu e isso poder então justificar a necessidade de custódia cautelar. Como é que isso funciona? Olha, no direito penal você não pode responsabilizar uma pessoa pelo ato de outra. Mas ninguém aqui está sendo responsabilizado pelos atos dos outros. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, de novo, ele já estava sob uma prisão preventiva. Né? Então ele não está sendo responsabilizado por esses atos. Né? Mas diante do risco de que, né, esses atos facilitassem uma fuga, ainda mais associados ao rompimento da tornozeleira, né, é mais prudente você transferir essa pessoa para um local onde essa fuga seja mais improvável. Né? Assim, nenhum lugar é impossível de você fugir. Você pode arrastar multidões, invadir a sede da Polícia Federal e tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro de lá. Mas é menos provável que isso ocorra, né, do que ele estando em casa, tentando romper uma tornozeleira, com uma multidão sendo convocada para frente da casa dele. Então, ninguém aqui está sendo responsabilizado pelo ato de outra pessoa. A gente, né, tem que entender que o ministro ali viu os indícios, viu o que estava ocorrendo e tomou a decisão prudente de transferir o local em que a pessoa estava presa preventivamente. Agora, essa questão da alegação de incapacidade mental... A gente estava discutindo também essa questão de... a possibilidade de um surto. Uma das coisas que nós ouvimos um pouco mais cedo de um especialista é que não se devia descartar a possibilidade de um surto paranoide, e não necessariamente medicamentoso, tá? Estresse, uma pré-condição mesmo a um raciocínio na base de conspiração. O surto não é improvável, não é absurdo. Mas como é que eu queria organizar essa pergunta para o senhor, professor? Isso está no contexto. Tudo bem, digamos que daqui a 3 dias a gente tenha um laudo, não, de fato, surtou. Não é absurdo, digamos que, independentemente disso, tem um processo que periga chegar no trânsito em julgado hoje, né? É um processo que leva a uma prisão não mais provisória, não mais preventiva, mas uma prisão definitiva por pena definida por tribunal colegiado, aliás, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Faz diferença se tivesse sido de fato alguma questão psiquiátrica ou não? Não, acho que não faz diferença nenhuma, Pedro, porque, vê bem, a pessoa estava numa prisão domiciliar com tornozeleira, porque naquele momento em que essa medida foi autorizada, esse privilégio foi concedido, porque se entendeu que seria compatível. Agora, uma pessoa que tem surtos psicóticos, né, digamos que essa tenha sido a verdade, ou qualquer outro episódio que tire ela do controle das suas faculdades mentais, essa pessoa não pode ficar com a tornozeleira porque ela vai arrancar novamente.
Então não funcionaria da mesma forma mantê-la em prisão domiciliar com tornozeleira se ela não é capaz, por qualquer motivo, de usar essa tornozeleira de forma correta, né? Seja intencionalmente ou não intencionalmente. O fato é que para a pessoa poder ter esse privilégio, e é um privilégio, né? É uma exceção à regra, ela precisa ser capaz de se comportar de acordo com as regras para o uso desse instrumento. Então, se essa for a conclusão médica de que ele teve um surto não ligado a medicamento, ou ligado a medicamento, e outro poderia acontecer, também não faria sentido mantê-lo na mesma situação em que ele estava, porque ele não teria condição de seguir as regras para o uso da tornozeleira. Também, né, professor? Não sei se faz sentido isso para o senhor, mas eu imagino que parte da cautela na execução de uma pena é a segurança do próprio condenado, não é mesmo? Eu imagino que isso seja um dos critérios a se decidir como este deveria ser, pelo menos, né? A gente está falando aqui de um preso em circunstâncias muito particulares, com alguns privilégios muito específicos, né? Com a sala de estado, enfim, mas a própria segurança deste preso é levada em conta também, não é mesmo? Não, sim, com certeza. Assim, eu não acho que a segurança de uma pessoa autorize a prisão dela, porque existem outras formas de manter essa pessoa em segurança, né? E não é essa a razão pela qual ele está sendo transferido. Mas pode ocorrer de, muitas vezes, essa prisão proteger a pessoa. Então, imagina, sei lá, um furto num coletivo, ou um roubo num coletivo, a população quer linchar aquela pessoa, prende aquela pessoa, né, protege aquela pessoa. Estão cercando uma delegacia porque querem linchar o autor de um crime, transfere ele para outro lugar. Mas isso é muito pontual, né? Proteger da própria pessoa, aí você coloca num lugar onde ele não tem acesso, né, a instrumentos ou meios que possam atentar contra a sua própria integridade física ou saúde. E, de qualquer forma, nem era, eu imagino, o caso, porque ele não usou o ferro de solda, né, no corpo dele. Usou na tornozeleira. Então, cai aí naquela questão anterior. Se ele não tem condições de usar uma tornozeleira sem tentar rompê-la, inclusive correndo o risco de se machucar, é o caso de ficar sem tornozeleira. Vai ficar sem tornozeleira, mas aí não pode ficar em casa, tem que ficar no presídio. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.